Barbieri, Eberson, boa noite, prazer falar contigo ao vivo na 102 FM. Muito se esperava do que esse Bragantino poderia fazer no Campeonato Paulista e hoje termina entre os 4 melhores times do estado da competição. Você avalia de que maneira essa participação, o jogo de hoje? Você acha que era possível fazer algo mais hoje na partida? Boa noite, Eberson. Boa noite a todos os ouvintes da 102. Prazer falar com vocês novamente. O nosso sentimento no final do jogo é um sentimento de frustração, porque a gente entende que tinha condição de sair com outro resultado. Claro que a gente respeita demais a equipe do Palmeiras, é uma equipe excelente, que vem atuando num grande nível, mas a gente entende que precisa começar a tentar ultrapassar essa barreira, né? Então, eu praticamente não falei, quem falou mais foi o Léo, como capitão. A gente, claro, sabe que fez uma grande campanha, sabe que apresentou um excelente nível de jogo, o campeonato todo, mas a nossa sensação, como eu disse, é de frustração, porque a gente entende que tinha condições de ter um outro resultado, de tentar passar pela forte equipe do Palmeiras. Rodrigo Seixas, Correia de Atibaia. Hoje o Palmeiras apostou bastante pelo lado direito, né? Ali com o Dudu, o Veiga caía ali também. E você foi trocando o zagueiro que ficava mais pelo lado esquerdo. Você começou com o Help, colocou o Ortiz e no final Lucas Evangelista. Eu queria saber sobre os movimentos ali e se um dos problemas nesse jogo foi conter o Palmeiras chegando ali por aquele lado. Boa noite. Não, a ideia de começar trocado em relação ao outro jogo, o Ortiz e o Help, é porque o Ortiz tem mais facilidade para achar as diagonais do outro lado. A gente achava que ele ia conseguir achar o Tubarão, ele consegue achar o Johan no entre linhas, porque tem facilidade de conduzir essa bola por dentro, mas realmente a gente não estava conseguindo encaixar. A gente sabia que eles fazem um movimento de trazer o Dudu para arrastar o lateral e o Veiga atacar aquele espaço. A gente conversou, tentou ajustar isso. Eu acho que em alguns momentos a gente realmente não conseguiu fazer o ajuste necessário. Em outros a gente conseguiu pressionar, conseguiu roubar bolas ali. Faltou ser mais efetivo para fazer os gols. E depois a entrada do Lucas, a ideia era que o Lucas pudesse entrar no meio, mas o Real pediu para sair com cãibra. E aí a opção que eu tinha mais segura naquele momento era colocar o Lucas. Também ganhava um pouco de qualidade na saída de jogo, a gente precisava do resultado, então foi por isso a troca. Maurício, 2 em 1, por favor. Primeiro, o quanto você e o seu elenco sentiu a ausência do Arthur para essa semifinal e até para a sequência, né? Porque é uma lesão que vai tirá-lo por algumas semanas, né? E o quanto essa campanha no Campeonato Paulista faz com que esse Bragantino chegue maturado para a estreia da Libertadores e também para o Campeonato Brasileiro. É difícil mensurar, né, o quanto a gente sentiu a falta do Arthur. Eu acho que o Arthur representa para nós um pouco o que o Dudu representa para o Palmeiras. E aí vocês já têm a dimensão do que isso significa, tem até pelo jogo que o Dudu fez. Eu acho que essa campanha, mais uma vez, nos dá confiança, nos dá a certeza de que a gente está no caminho certo, que faltam detalhes, faltam ajustes, a gente precisa se desenvolver mais, mas que a gente está no caminho correto, como eu disse. Eu acho que a gente fez um grande jogo, um jogo corajoso. Talvez na cabeça de algumas pessoas fosse mais fácil vir aqui, só se defender, fazer uma linha de 6 e ficar tomando bolada e ir para casa. E não, a gente adiantou a marcação, a gente jogou com uma linha alta contra um ataque extremamente rápido, a gente procurou fazer os ajustes de cobertura, em alguns momentos eles conseguiram escapar, em outros a gente foi mais efetivo. A gente procurou jogar quando tinha a bola no pé, procurou agredir o adversário. Tanto é que, se eu não me engano, a gente tem o mesmo número de finalizações ou até uma a mais. A gente procurou fazer o nosso jogo. Eu acho que acabou sendo decidido num detalhe, como são todos os grandes jogos. Isabela, da Tati Record TV. Barbieri, no segundo tempo, por detalhes, o Bragantino não conseguiu o gol de empate. Eu queria saber o que foi conversado no vestiário durante o intervalo para que a equipe tivesse uma postura mais ofensiva no segundo tempo. Na verdade, não foi nem tanto em relação à postura, foi da gente conseguir ajustar esses detalhes de marcação que eu comentei anteriormente. Eles estavam conseguindo essa saída em velocidade, especialmente pelo lado direito. E aí a gente tentou ajustar para encaixar melhor. E eu acho que à medida que a gente fez isso, a gente conseguiu neutralizar os contra-ataques deles, ter um pouquinho mais a bola, trabalhar com um pouquinho mais de velocidade, movimentar mais, porque eles fazem uma marcação individual encaixada até o final. E no começo, no primeiro tempo, a gente estava muito
estático, aceitando demais essa marcação. Eu acho que à medida que a gente rodou um pouquinho mais os meias por dentro, troca de meia e de ponta, a gente conseguiu achar mais espaço, conseguiu finalizar mais, mas não foi efetivo, não foi eficiente para fazer o gol. E é isso, vida que segue. Barbieri, boa noite primeiramente, né? Queria que você falasse um pouco sobre a Libertadores da América, porque já está aí, o Bragantino já joga no dia 6 contra o Nacional, lá em Bragança Paulista. O quanto o grupo está motivado para essa competição e o que você achou do grupo também, com equipes tradicionais como o Nacional, o Vélez e também Estudiantes? Bom, eu vou começar do final. Eu acho que é um grupo pesado, é um grupo de muita tradição, mas a gente tem confiança de que pode fazer um grande trabalho e classificar. Essa é a nossa ideia, começando já na quarta-feira, tentando fazer um grande jogo em casa. E eu acho que, em termos de logística, a gente pegou um grupo bom em relação a não ter viagens complicadas, mas pegou adversários fortes, tradicionais, que tem muito peso numa disputa de Libertadores. Agora a gente tem que digerir o jogo de hoje. Como eu disse, o sentimento é um pouco de frustração, de entender que a gente precisa, nesses momentos, crescer um pouco mais, fazer um pouco diferente, assimilar isso e voltar na semana que vem com foco total na Libertadores e no Brasileiro. Hoje, mais uma vez, você colocou um atacante mais de lado, mais de velocidade por dentro. Hoje foi o Sorriso, teve alguns momentos que o Carlos Eduardo passou por lá também. Você costuma usar centroavantes, né, o Alejandro, o Ítalo, e hoje você tinha o Hurtado no banco e não colocou ele em nenhum momento. A ideia era parecida com a do último jogo, só que dessa vez o Palmeiras estava mais fechado na defesa. O que você procurou dessa vez? É porque eles têm uma linha muito forte fisicamente, muito alta. Um pouco de exceção a isso é o Marcos Rocha, mas os dois zagueiros, o Gustavo Gomes e o Murilo, têm essa característica de serem muito bons no jogo aéreo, de serem bons na imposição física. Então a ideia foi, em princípio, também ter a velocidade, de aproveitar um pouquinho as costas deles, mas de ter mais movimentação e mais mobilidade com o Sorriso para tirar eles dessa zona de conforto. É um jogo que talvez, se o Jean entrasse, ele ia ficar muito preso ali dentro, encaixotado entre os dois zagueiros. A ideia foi dar um pouco mais de mobilidade. Barbieri, duas questões. Na partida, você acabou de falar sobre posicionamento, principalmente do Dudu, que a gente sabe que é um cara muito diferente, mas ele teve muito espaço pelo lado direito, e você tem ali naquele lado, no começo com o Léo Realpe e o próprio Luan Cândido, que são jogadores até de uma certa maneira muito jovens, né, para momentos como esse. Você conseguiu passar para eles a correção de movimento, de espaço, de encurtar em cima do Dudu no primeiro tempo? E eu queria te perguntar também como está o processo de contratação. A gente sabe que o Braga está em busca de zagueiro, está em busca de algumas posições que o clube entende que sejam necessários para a sequência da temporada. Não, sim, a gente conversou sobre os ajustes, sobre o que era necessário. Ele conseguiu escapar em alguns momentos, é verdade. Mas, na verdade, ele não gerou situações de gol para ele mesmo, né? Ele acabou gerando situações que terminaram dentro da área, e aí também tem ajustes de marcação que a gente tinha que ter feito melhor ali. O Luan estava um pouco distante no começo, o Jadson tinha a orientação de aproximar ali, o próprio Tubarão de ajudar, de fazer uma dobra. Eu acho que a gente demorou um pouco no começo do jogo para encaixar isso, mas depois encaixou bem. Enfim, são circunstâncias, mérito do Dudu também, que é um grande jogador. Em relação às contratações, aquilo que eu falei anteriormente, a gente segue, vocês sabem quais são as posições que a gente busca como prioridade. O clube está trabalhando nesse sentido e eu estou aguardando a chegada das peças para a gente poder enquadrar e adaptar dentro do elenco, dentro do que a gente tem, e poder seguir adiante. Barbieri, nessas questões de prioridades que você coloca, né, de jogadores, queria que você falasse se a posição de centroavante é uma delas ou não, porque o Bragantino até tem um número de centroavantes, né? Você citou o Hurtado, mas talvez ele não continue após o meio do ano, quando termina seu contrato. Gabriel Novaes, questão de pubis, a gente sabe que é um processo demorado de recuperação. O Ítalo não marcou no Campeonato Paulista. E o Alejandro é um jogador que tem problemas também com o departamento médico e acaba desfalcando o Bragantino durante muito tempo na temporada. A posição de centroavante é uma posição que você vê como carente do Bragantino nesse momento? Olha, eu acho que em função de tudo que você citou, especialmente das lesões, sim, eu acho que é uma posição que a gente tem que buscar soluções. Agora, eu tenho que buscar soluções que eu tenho ao meu alcance dentro do elenco, é isso que eu tenho procurado fazer.
Eu não quero falar de quem está fora, não quero diminuir quem está dentro. São jogadores que têm talento, que têm potencial, que ainda precisam mostrar mais do que mostraram e eles sabem disso. Agora, o meu papel do clube é a gente poder dar o suporte para eles se desenvolverem e entregarem mais. Enquanto isso, como eu disse, eu sigo tentando fazer os ajustes que são possíveis dentro das características dos jogadores que a gente tem.